No dia seguinte, às 12h30, Lord Henry Wotton dirigia-se de Curzon Street a Albany para ver seu tio, Lord Fermor. Um velho solteirão alegre, embora de maneiras rudes, qualificado egoísta pelos estranhos que dele nada tiravam, mas considerado generoso pela sociedade, pois sustentava os que sabiam diverti-lo. Seu pai havia sido nosso embaixador em Madrid, no tempo em que a rainha Isabel era jovem e prim, desconhecido. Deixara, porém, a diplomacia para um capricho, em um momento de contrariedade por não lhe haverem oferecido a embaixada de Paris, posto para o qual se considerava particularmente designado em razão do seu nascimento, da sua indolência, do bom inglês de seus despachados e da sua paixão pouco comum pelo prazer. O filho, que havia sido secretário do pai, dimitira-se na mesma ocasião, um pouco levianamente, pensar então. Alguns meses depois, tornou-se chefe de sua casa, entregava-se seriamente ao estudo da arte ultra-aristocrática de nada fazer, absolutamente. Possuía 2 grandes casas na cidade, mas preferia viver no hotel para poupar-se aos embaraços, e tomava a maior parte de suas refeições no clube. Ocupava-se da exploração de suas minas carboníferas nos condados do centro, mas dispensava essa tinta de industrialismo, dizendo que o fato de possuir carvão oferecia a vantagem de permitir a um gentleman queimar decentemente madeira em sua chaminé. Em política, era um Tory, exceto quanto aos Tories subiam ao poder. Nessas ocasiões, nunca deixava de acusá-los por formarem um bando de radicais. Era um herói perante seu criado, que o tiranizava, e o terror de seus amigos, que ele tiranizava também. Somente a Inglaterra poderia produzir tal homem, e ele sempre afirmava que o país andava aos cães. Seus princípios eram insólitos, mas haveria muito o que dizer a favor de seus prejuízos. Quando Lord Henry penetrou no quarto, encontrou seu tio sentado, metido em um grosso hábito de caçada, fumando charuto e rosnando sobre um número do Times. "Muito bem, Harry", disse o velho gentleman. "Que traz tão cedo? Pensei que vocês, dandies, não se levantassem antes de 2 horas e não se deixassem ver antes das 5. Pura afeição familiar, eu lhe asseguro, tio Jorge. E depois, porque eu tenho necessidade de pedir-lhe alguma coisa." "Dinheiro, suponho", disse Lord Fermor, fazendo uma careta. "Enfim, sente-se e diga-me do que se trata. Os moços, hoje, imaginam que dinheiro é tudo." "Sim", murmurou Lord Henry, abotoando o capote. "E que quando se tornam velhos, ficam com a certeza, mas não precisam de dinheiro. Só os que pagam as dívidas precisam disso, tio Jorge. E eu nunca pago as minhas. O crédito é o capital de um moço e vive-se de um modo admirável. Demais, estou sempre em negociações com fornecedores de Dartmoor, e eles nunca me inquietam. Preciso de umas informações, não úteis, seguramente, mas inúteis." "Bem, posso dizer-te tudo quanto contém um livro de azul inglês. Embora seus autores, hoje, só escrevam asneiras. Quando eu fui diplomata, as coisas corriam melhor. Ouvi, porém, dizer que hoje eles são escolhidos depois de exames. Que queres?" "Os exames, meu senhor, são uma pura pilheira. Se o homem é um gentleman, sabe bastante. Se não é, tudo o que aprender será em seu prejuízo." "Mr. Gray não pertence ao livro azul, tio Jorge", disse Lord Henry languidamente. "Mr. Dorian Gray? Quem é?"
Perguntou Lord Fermor, franzindo as sobrancelhas brancas e emaranhadas. Eis o que eu venho saber, tio Jorge. Ou antes, eu sei quem ele é. É o último neto de Lord Kelso. Sua mãe era uma Daveru, Lady Margaret Daveru. Eu queria que me falasse dela. Como era? Com quem foi casada? O senhor conheceu quase todo mundo do seu tempo e assim, talvez a conhecesse. Interesso-me muito por Mr. Grey nesse momento. Conheci-o há pouco. O neto de Kelso, repetiu o velho gentleman. O neto de Kelso. Com certeza, conheci intimamente sua mãe. Creio bem que assisti ao seu batismo. Era uma mulher extraordinariamente bela, essa Margaret. Desvairou muitos homens e fugiu com um rapaz sem vintém. Um tipo nulo, inferior em um regimento de infantaria ou qualquer coisa assim. Certamente, eu não me lembro do caso como se tivesse passado ontem. O pobre diabo foi morto em um duelo em Spa, alguns meses após seu casamento. Há uma ignóbil história a propósito. Conta-se que Kelso assalariou um baixo aventureiro, qualquer bruto belga, para insultar seu genro em público. Pagou-lhe para fazer isso. O miserável espetou a vítima como um simples pombo. O caso foi abafado, mas, conforme verifiquei, tempos depois Kelso comia isolado a sua costela no clube. Retomou a filha, segundo me disseram. Ela, porém, nunca mais lhe dirigiu uma única palavra. Oh, sim, foi um caso ignóbil. A filha morreu um ano depois. E deixou então um filho? Já não me lembrava disso. Que tal esse rapaz? Se parece com sua mãe, deve ser lindo. É uma beleza, afirmou Lord Henry. Espero que ele caia em boas mãos, continuou o velho gentleman. Deve possuir uma boa soma que o espera, se Kelso dispôs bem os negócios a seu respeito. Sua mãe tinha também fortuna. Todas as propriedades de Selby deviam pertencer-lhes, por seu avô. Ele detestava Kelso, por julgá-lo um horrível harpagon. E ele o era, com efeito. Foi uma vez a Madrid, quando eu ali estava. Palavra, tive vergonha. A rainha perguntava-me quem era esse fidalgo inglês, que constantemente brigava com os cocheiros por ocasião de pagar-lhes. Foi uma história comprida. Durante um mês não tive coragem de apresentar-me à corte. Espero que ele tenha tratado melhor o neto. Não sei, respondeu Lord Henry. Suponho que o rapaz deve estar muito bem. Não é maior. Sei que possui Selby. Já me disse. E sua mãe era verdadeiramente bela. Margaret era uma das mais adoráveis criaturas que já vi, Harry. Nunca compreendi que procedesse como procedeu. Ela poderia desposar outro qualquer. Carleton estava louco de paixão. Ela era, sem dúvida, romanesca, como todas as mulheres dessa família. Os homens pouco valiam, mas as mulheres eram maravilhosas. Carleton rojava-se a seus pés, como ele próprio me disse. Ela ria e, entretanto, não havia em Londres moça que não andasse atrás dele. E, a propósito dessa referência a casamentos ridículos, que farsa é essa, Harry, que ouvi de teu pai a respeito de Dartmoor, que quer casar-se com uma americana? Já não há mais jovens ingleses que o satisfaçam?